Bom dia a todos, com muita alegria e satisfação, estamos hoje aqui para apresentar a prestação de contas referente ao ano de 2025 do nosso IPRESB, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri. Foi criado em 2006 através de uma lei municipal do nosso prefeito Rubens Furlan e está fazendo 20 anos de existência esse ano. É relativamente jovem, mas com um patrimônio robusto, há cerca de 4 bilhões de patrimônio, e é considerado hoje o maior instituto de previdência do estado de São Paulo. Possui no total 43 funcionários, dividido em 4 diretorias: a de administração, de finanças, investimento e benefícios. Em 2025, o nosso instituto contava com cerca de 12.800 servidores ativos filiados ao instituto, um total de 3.305 aposentadorias, 446 pensões, gerando uma despesa de 328 milhões durante o ano e com uma receita de 448 milhões. Cobria, assim, todas as despesas dos benefícios sem retirar da reserva. Vale ressaltar que todos esses repasses feitos pela Prefeitura, bem como o pagamento de todos esses benefícios, foram feitos rigorosamente em dia. Em 2025, o nosso Instituto manteve o nível 3 do Progestão RPPS, que é um programa criado pelo Ministério da Previdência que avalia a instituição do nível 1 ao nível 4, baseado em boas práticas de gestão previdenciária adotado. Outra boa notícia se deve à performance dos nossos investimentos, que teve um rendimento ano passado de 12,07%, batendo a nossa meta, que seria de 9,73%. Isso se deve a um esforço conjunto de nossa equipe, Comitê de Investimento, formado por servidores efetivos, Conselho de Administração e Fiscal e também da Diretoria Executiva. Somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo Ministério da Previdência Social e também pelos servidores, através do portal da transparência do nosso site do IPRESB. É só consultar que lá tem todos esses dados. Com muito orgulho podemos dizer que todas as nossas contas foram aprovadas e o nosso CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, foi renovado. O Instituto, através do nosso serviço social, promove encontros, cursos e palestras de educação previdenciária, preparo para aposentadoria e pós-aposentadoria. Foram 54 reuniões que ocorreram durante o ano, promovendo assim um preparo, orientação e integração para todos os nossos servidores. A nossa missão principal é garantir o pagamento de todas as aposentadorias até o fim da vida do servidor e depois continuar pagando as pensões para os seus dependentes, com um atendimento cordial, humano, transparente, orientando sempre a melhor opção de aposentadoria para o servidor. Estamos sempre de portas abertas para dúvidas e orientações. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Marcelo Laranjeira e eu vou apresentar a prestação de contas de 2025 da Unidade de Gestão de Benefícios. No organograma da unidade, nós temos o gestor de benefícios, que no momento sou eu, e existem algumas divisões. Existe a divisão de benefícios e a divisão de serviço social e perícias médicas. A divisão de benefícios cuida do núcleo de atendimento e do núcleo de análise de processos previdenciários. O núcleo de atendimento faz todo tipo de atendimento presencial, por telefone e por meio de aplicativos e mensagens. Ele trabalha na efetivação de requerimentos, como aposentadoria, pensão por morte, solicitação de emissão de certidão de tempo de contribuição, de abono de permanência, faz simulação de contagem de tempo de contribuição e presta todo tipo de esclarecimento com relação aos benefícios que nós concedemos, entre outros serviços. Já o núcleo de análise de processos previdenciários recebe esses requerimentos efetivados no núcleo de atendimento e os processa, levando até o fim o documento final, que pode ser a concessão de benefício, o indeferimento ou a emissão das respectivas certidões. A divisão de serviço social e perícias médicas faz o acompanhamento
das perícias de aposentadoria por invalidez, perícias também voltadas a dependentes de pensão por morte, sejam eles inválidos, ou também o acompanhamento para verificação da dependência econômica desses dependentes de pensão. Além disso, também trabalha na parte de avaliação biopsicossocial para fins de aposentadoria da pessoa com deficiência. Promove também projetos de educação previdenciária, de preparação para aposentadoria e de pós-aposentadoria. A unidade de benefícios, então, tem 17 servidores, que atendem mais de 12 mil servidores ativos, efetivos da Prefeitura, mais de 3.300 aposentados e cerca de 450 beneficiários de pensão por morte. A unidade, ela trabalha na concessão, manutenção e pagamentos dos benefícios de aposentadoria e pensão. E o serviço social, além desse serviço que eu já disse do acompanhamento das perícias, também promove projetos previdenciários que serão objetos de uma apresentação própria por parte da gerente de divisão, que é a Sueli, detalhando um pouco o trabalho do núcleo do atendimento. No ano passado, em 2025, foram 8.645 atendimentos, que correspondem a 72% daqueles 12 mil servidores ativos que eu falei. Ou seja, nós atendemos quase 3/4 de todos os servidores do município. No ano passado, então, foram de 338 dias úteis, 36 atendimentos por dia, menos de 1 minuto de espera e cerca de 14 minutos de atendimento por pessoa. E, como destaque, nós temos, em primeiro lugar, os tipos de atendimento, com quase 35% os atendimentos voltados às aposentadorias. E quando eu falo de aposentadorias, é desde o requerimento, passando por termo de opção, quando a pessoa tem mais de uma regra de aposentadoria, e ela tem que optar por uma delas obrigatoriamente, até a marcação da data da concessão da aposentadoria e a entrega dos documentos. Também aqui estão inclusos as dúvidas sobre qualquer tipo de dado em relação à aposentadoria, simulação de contagem de tempo de contribuição, requerimento de abono de permanência também. Foram 3.011 atendimentos no ano passado, mais de 12 atendimentos por dia, um tempo de espera de menos de 1,5 minuto e cerca de 20 minutos em média para cada atendimento. Em segundo lugar, com 22% do total, está o recadastramento dos aposentados e pensionistas. O recadastramento que nós também chamamos como prova de vida. Todo ano, no mês de aniversário dos beneficiários, eles têm que fazer um recadastramento, que pode ser presencial, na sede do Instituto, pode ser por chamada de vídeo ou, em casos excepcionais, documental, quando a pessoa está impossibilitada de se locomover. Foram 1.929 atendimentos presenciais desse tipo, mais de 8 atendimentos por dia, um tempo de espera menor que 1 minuto e 5 minutos em tempo médio para cada atendimento. Em terceiro lugar, tem o cadastro novo, com 16,5% do total dos nossos atendimentos. Esse cadastro é cadastro previdenciário, uma vez que quando o servidor é contratado, ele faz o seu cadastro funcional junto à Prefeitura, Câmara, FIEB e o próprio Expresso. Depois é encaminhado na sede do Instituto para fazer o cadastro previdenciário, apresentar os seus tempos anteriores e também os seus dependentes para fins previdenciários. Com esses dados em mãos, nós podemos estimar o que vai ser pago de benefício nos próximos anos e o valor desses benefícios para que o Instituto possa economizar e aplicar esses valores a fim de tê-los no momento certo para o pagamento. Foram 1.433 atendimentos, mais de 6 atendimentos por dia, um tempo de espera médio de menos de 1 minuto e um tempo de atendimento médio de 14 minutos. Em termos de atendimento por aplicativo de mensagens, nós tivemos 27 mil atendimentos no ano passado, 2.270 por mês. Em termos de atendimento receptivo, que é aquele que os segurados entram em contato com o IPRES para obter algum tipo de informação,
foi 58% do total. E o restante foi de atendimentos que nós chamamos de ativo. Nós passamos mensagem para os segurados. Aposentadorias concedidas pelo Instituto são as concessões de aposentadorias por ano. Então, aqui nós temos um recorte a partir de 2017. Lá em 2017, nós concedemos 290 aposentadorias. Elas caíram um pouquinho em 2018 e depois começou a ter um crescimento constante, chegando a um pico de 429 no ano de 2024. Em 2025, houve uma pequena queda para 407, mas é importante dizer que, como são, em sua maioria, aposentadorias voluntárias, elas dependem da vontade do servidor, não são obrigatórias. Então, essa flutuação, ela é natural. Pensões concedidas em 2017 foram 20, nós atingimos um pico na pandemia com 57, e nos últimos 2 anos elas voltaram a estabilizar níveis de 42 em 24 e 41 em 25. Aposentadorias mantidas pelo Instituto são aquelas que estão ativas e na folha de pagamento. Aqui eu peguei também um recorte de 2017, observando os meses de dezembro de cada ano. Em dezembro de 2017 eram 815 aposentadorias pagas e ao final de 2025 nós já tínhamos 3.305, com um crescimento bem linear na folha de pagamento. Já as pensões mantidas pelo Instituto, em 2017 nós tínhamos 135 beneficiários de pensão por morte e atingimos 446 em dezembro de 2025. Colocando isso num gráfico percentual, as 3.305 aposentadorias correspondem a 88% dos nossos benefícios e as 446 cotas de pensão a 12%. Folha de pagamentos e benefício, as aposentadorias pagas no ano de 2025. Nós vamos falar sobre as aposentadorias por tempo de contribuição à idade, por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, aposentadoria especial de agentes nocivos, por agentes nocivos, e a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição e idade, os valores que nós pagamos mensalmente, somado ao abono anual, o chamado 13º, no ano de 2025 atingiram 258 milhões. A aposentadoria por idade, 25 milhões. A aposentadoria por invalidez, 6 milhões. A aposentadoria compulsória, R$ 964 mil. A aposentadoria por agentes nocivos, R$ 1.855.000. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, as duas primeiras que a gente concedeu, 118 mil no ano passado. Ao todo, somando todas essas regras de aposentadoria, chegamos a R$ 292.129.529,90. Já as pensões por morte, somado os pagamentos mensais mais os abonos, nós tivemos R$ 22.830.888,30 de pagamento. Somando todos os benefícios, R$ 314.976.418,20. Por fim, nós temos a evolução das nossas folhas de pagamento, também ainda observando o mês de dezembro de cada ano. O dezembro de 2012, que foi o primeiro ano que nós tomamos como métrica, foi utilizado porque foi o primeiro ano que nós concedemos concomitantemente aposentadorias e pensões durante o ano inteiro. Foram 11.600.000 naquele ano de dinheiro destinado aos benefícios. Já em dezembro de 2024, foram 267 milhões e, por fim, em dezembro de 2025, quase chegou aos 315 milhões. A evolução de dezembro de 24 para 25 foi de um crescimento de 18% no valor pago. Essa foi a apresentação com relação à unidade de gestão de benefícios. Eu estou à disposição na sede do Instituto para esclarecimento de quaisquer dúvidas e também tem aqui os meus contatos. Muito obrigado.
Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Sueli Santos Amorim, sou servidora efetiva do Instituto desde 2008, assistente social. Estou gerente da divisão de serviço social e perícias médicas. É com grande satisfação que apresentamos a prestação de contas das atividades realizadas pelo serviço social ao longo de 2025. Mais do que compartilhar números, essa apresentação representa o alcance das atividades realizadas, a diversidade das ações, o compromisso do Instituto com a proteção social e previdenciária, com o atendimento humanizado e técnico e com a garantia de direitos e da cidadania. No atendimento individual, realizamos acolhimento, escuta qualificada, orientações previdenciárias e acompanhamento de situações que exigem suporte técnico e social mais próximos. Muitas vezes o segurado chega com dúvidas, com inseguranças ou demandas complexas, e nosso papel é justamente oferecer orientação clara, humanizada e tecnicamente fundamentada. Também realizamos visitas domiciliares sempre que identificada a necessidade de avaliação técnica, de acompanhamento social ou complementação de informações relevantes para análise previdenciária. Essa atuação permite compreender melhor a realidade vivenciada pelo segurado e qualificar o nosso parecer técnico. Outra frente importante é o acompanhamento das avaliações médicas, especialmente em situações relacionadas à isenção de imposto de renda, homologação e revisão de aposentadorias por incapacidade permanente, revisão de pensão por morte para dependentes inválidos ou com deficiência e avaliações biopsicossociais para aposentadoria da pessoa com deficiência. Trata-se de uma atuação que exige conhecimento técnico, sensibilidade, articulação multiprofissional e interdisciplinar. Mas nossa atuação vai além do atendimento individual. Um dos grandes pilares do nosso trabalho é a educação previdenciária. O PEPREV é um dos programas, assim como o programa de preparação para a aposentadoria, o pós-aposentadoria, o apoio ativo, campanhas na saúde e o Info e Presme. O PEPREV, Programa de Educação Previdenciária, tem justamente esse propósito: democratizar informações previdenciárias, ampliar a compreensão dos servidores sobre seus direitos e deveres e favorecer decisões mais conscientes sobre sua vida funcional e previdenciária. Os encontros são realizados mensalmente com duração de 3 horas. Em 2025, realizamos 9 encontros com participação de mais de 290 servidores de diferentes secretarias, autarquias e da Câmara Municipal. Esse programa aborda desde conceitos básicos sobre previdência social, formas de fiscalização previdenciária, até mais específicos, como benefícios previdenciários, investimentos, avaliação atuarial, custeio, governança e programas institucionais. Nosso entendimento é de que informação qualificada gera autonomia, reduz inseguranças e fortalece a relação de confiança entre o segurado e instituição. Se você ainda não participou, faça sua inscrição junto ao RH da sua secretaria. Outro programa de grande relevância é o Programa de Preparação para a Aposentadoria, PPA. Juntos pensamos no futuro. Sabemos que a aposentadoria não é apenas um evento administrativo. Ela representa uma importante transição de vida, envolve identidade, vínculos, planejamento financeiro, saúde, projetos futuros e reorganização da rotina. Por isso, o PPA foi pensado como um espaço de reflexão, de orientação e construção de novos projetos de vida, favorecendo uma vivência mais segura, ativa e consciente dessa nova fase. Em 2025, concluímos a 15ª edição, com 2 turmas, 115 participantes e uma jornada de 39 horas.
com encontros semanais, duração de 3 horas e abordagem multiprofissional e interdisciplinar. Foram trabalhados temas como saúde, longevidade, regime previdenciário, educação financeira, vínculos sociais, projetos pós-carreira, cidadania, envelhecimento e habilidades socioemocionais. É um programa que promove não apenas informação, mas transformação. Na continuidade desse cuidado, temos o programa Pós-Aposentadoria, juntos ressignificamos o presente. A aposentadoria não encerra vínculos, ela inaugura uma nova etapa. Por isso, esse programa busca manter a proximidade com nossos aposentados, oferecendo espaços de convivência, de aprendizagem, de cultura, de lazer e promoção de saúde. Em 2025, realizamos 17 encontros quinzenais, com duração de 2 horas e 30 minutos, somando mais de 570 participações. Tivemos atividades diversificadas com ações voltadas à saúde mental, à inclusão digital, dança, jogos cognitivos, artesanato, educação financeira, visitas externas e ações de convivência. Esse programa tem mostrado algo muito importante. A previdência também pode ser espaço de pertencimento, de cuidado e valorização da trajetória de vida dos aposentados. Também destaco o programa apoiativo, voltado ao acompanhamento mais individualizado de segurados que demandam orientação, escuta e encaminhamentos específicos. Esses encontros são previamente agendados junto com os segurados para o acompanhamento. Outra frente importante foram as campanhas da saúde, desenvolvidas mensalmente dentro do calendário temático da saúde, promovendo conscientização sobre prevenção, bem-estar e temas sociais relevantes. Nesse mês trabalhamos conscientização e prevenção de acidentes de trânsito e combate ao abuso e exploração infantil. Na comunicação institucional, seguimos fortalecendo o InfoIPresb, nosso boletim informativo como ferramenta de transparência e disseminação das ações institucionais. Acesse o boletim, ele é trimestral e é encontrado no site do Instituto. Ainda no campo da transparência, destacamos o site do Instituto, por meio do qual os segurados podem se manter informados sobre ações, programas e informações previdenciárias. 2025 também foi um ano importante de participação técnica e reconhecimento externo. Participamos de eventos relevantes como a NEPREM, a ABRAL-PC, a ABPEM, encontros do Fórum de Assistentes Sociais do EPPS e Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Esses espaços são fundamentais para a troca de experiências, qualificação técnica e fortalecimento institucional, além de permitirem compartilhar práticas desenvolvidas no IPRESB com outras instituições do país. E olhando os números gerais, encerramos 2025 com 2.102 atividades realizadas, sendo 1.066 atendimentos, 334 apoio ativo, 148 acompanhamento das avaliações médicas, 92 atividades das campanhas, 67 reuniões, 46 capacitações, 27 encontros do PPA, 23 visitas realizadas, 17 encontros do pós-aposentadoria, 9 encontros do PPREV, 4 boletins do InfoIPresb. Mas gosto sempre de reforçar que, para além dos números, cada atendimento representa uma pessoa, uma história, uma necessidade específica e uma oportunidade de garantir direitos com ética, com técnica e humanidade.
O serviço social no IPRESB busca justamente isso, ser uma ponte entre política previdenciária e as necessidades reais do segurado. Siga o IPRESB nas redes sociais, fique por dentro de notícias, eventos e conteúdos sobre a previdência do servidor, no Facebook, no Instagram, no YouTube e pelo nosso WhatsApp. Aproveito também para agradecer o apoio e a parceria da equipe gestora, dos servidores no Instituto, da equipe técnica que participa das palestras e também das oficinas, e de cada segurado que nos apoia, que participa e que frequenta as atividades realizadas pelo Instituto. Nosso muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Caetano, sou administrador aqui no IPRESB. Eu sou um servidor efetivo e atualmente eu atuo como gerente da divisão de gestão de pessoal. Hoje eu vou apresentar a prestação de contas da unidade de gestão de administração referente ao ano de 2025. Em nossa estrutura organizacional, temos 4 órgãos responsáveis por conduzir as atividades no Instituto. Temos a diretoria executiva, que é um órgão de execução, e temos 3 órgãos colegiados, que é o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento. A diretoria executiva é composta por 5 membros. Um deles é o presidente do Instituto, que é nomeado pelo prefeito municipal para um mandato de 4 anos, que é coincidente com o mandato do prefeito. E por 4 gestores, que são nomeados pelo presidente do Instituto, e eles são responsáveis por dirigir as unidades de administração, de benefícios, de finanças e de investimentos. O Conselho de Administração é formado por 6 membros, dentre os servidores efetivos, 3 são indicados pelo prefeito municipal e 3 são eleitos pelos servidores nas eleições municipais do Conselho. O Conselho de Administração é um órgão responsável pela gestão do Instituto. Então, é ele que elabora a lista tríplice, que é enviada para o prefeito para nomear o presidente do Instituto. A indicação dos gestores passam pela aprovação do Conselho de Administração. Eles também homologam os processos de benefícios previdenciários, aprova a política de investimento do Instituto. E o Conselho de Fiscal, ele é um órgão de fiscalização. Ele é responsável por acompanhar a execução orçamentária do Instituto, suas despesas, suas receitas. Eles aprovam as concessões de benefícios previdenciários. E temos o Comitê de Investimento, que é um órgão especializado. É ele que elabora a política de investimento e acompanha a carteira de investimento do Instituto. Ele é formado por 5 membros. Um deles é o gestor de investimentos, que é um membro nato, e por 4 membros indicados pelo presidente do Instituto, 2 pelo Conselho de Administração e 1 pelo Conselho Fiscal. A composição desses órgãos no ano de 2025, na diretoria executiva, estava formada pelo presidente do Instituto, que é o Dr. Weber Seragini, e pelos gestores, Flávia, Marcelo Laranjeira, Douglas e Eliezer. E o Conselho de Administração estava formado pela presidente do Conselho, Sara, pela vice-presidente Cristiane, pelo secretário Evaldo e pelos conselheiros Carlos, Roberto e Mário. O Conselho Fiscal estava composto pela presidente Lilian, pelo vice-presidente Gerson, pela secretária Simone e pelo conselheiro Luiz Fernando. O Comitê de Investimentos estava formado pelo presidente do comitê, que é o gestor de investimentos, que é um membro nato, Eliezer, e pelos 4 membros, Raimundo, Diego, Eric e Laís. O IPRESB também tem um quadro de servidores efetivos, formado pelos cargos de agente previdenciário, analista de processos previdenciários, analistas previdenciários, procurador previdenciário, controlador interno, e tem 2 cargos que estavam na estrutura anterior, que é o cargo de técnico previdenciário e recepcionistas, que são cargos que vão ser extintos na vacância. Então, temos um total de 52 cargos previstos na nossa legislação, dos quais 35 estão ocupados e 18 estão vagos. Os cargos são preenchidos de acordo com a necessidade do Instituto. Para o ano de 2025, ficou em 35 servidores efetivos. Temos também o quadro de servidores comissionados. Temos um cargo de agente político, que é o presidente do Instituto, e temos os cargos em comissão, que são 4 gestores, um assessor, um chefe de gabinete e 6 cargos de gerente. É importante destacar que desses cargos, 9 são ocupados por servidores efetivos e apenas 3 foram ocupados por servidores exclusivamente comissionados. E os cargos de função de confiança, eles são cargos ocupados exclusivamente por servidores efetivos. Então, temos um cargo de procurador-chefe
um cargo de assessor de tecnologia da informação e 6 cargos de chefe de núcleo. E para o ano de 2025, todos esses cargos estavam ocupados. Esse gráfico mostra a proporção dos cargos ocupados por servidores efetivos, por agente político e cargos comissionados. Então, são 35 servidores efetivos do quadro do IPRESB e 4 servidores efetivos cedidos. Então, há um total de 91% de servidores efetivos. 3 servidores comissionados representam 7% de todo o quadro do IPRESB. Um agente político representa aproximadamente 2% do quadro do IPRESB. A folha de pagamento do ano de 2025, ela começou com 40 servidores, encerrou o ano com 43 servidores. O gasto médio com a folha de pagamento ficou em torno de R$500 mil por mês. Há uma pequena variação de um mês para o outro em decorrência de pagamento de férias ou de alguma verba indenizatória, como, por exemplo, se destaca no mês de junho, que houve um pagamento um pouco maior, decorrências de verbas indenizatórias em função de rescisão, então pode ter um aumento em relação de um mês para o outro. E em dezembro tem o pagamento mensal de dezembro, mas também entra o pagamento do 13º, que por competência é lançado no mês de dezembro. Então ficou também um valor um pouco maior, representando 2 meses no mês de dezembro. O IPRESB também tem um concurso que foi de 2024, o edital 001-2024. Ele foi homologado no dia 8/1/2025, com validade de 2 anos. Então, ele está válido até dia 7/1/2027. Esse concurso foi para cadastro reserva, mas durante o ano de 2025, tivemos a contratação de 6 agentes previdenciários, a contratação de um psicólogo e de um procurador previdenciário. Essas contratações foram para substituir servidores que pediram exoneração. E também teve a contratação de um analista de processo, um controlador interno e um assistente social. Esses 3 cargos foram para suprir uma demanda do setor. Então, foi um aumento no quadro de servidores do Instituto, desses 3 servidores. O IPRESB ele também promoveu a participação dos servidores, conselheiros e membros do Comitê de Investimento em congressos, em encontros, em seminários que tratam de assuntos sobre jurídico, financeiro, sobre o RPPS, sobre assuntos relacionados à contabilidade. E esses eventos foram promovidos em São Paulo ou até mesmo fora de São Paulo. E o IPRESB conseguiu ter a participação de 21 servidores do Instituto, então isso representa 49% do nosso quadro pessoal. Também teve a participação de 6 conselheiros do Conselho de Administração e 5 do Comitê de Investimento, então todos os membros tiveram participação nesses eventos. E dos 4 membros do Conselho Fiscal, teve a participação de 3 conselheiros, representando 75%. Então, é importante que o IPRESB promova a participação nesses eventos para que os servidores sejam capacitados, sejam atualizados com as novas mudanças relacionadas ao RPPS. E também o IPRESB promove treinamentos no próprio Instituto, também tem incentivo à capacitação dos servidores por meio de um plano de carreira, e isso também é importante para manter a capacitação dos servidores. E para encerrar essa parte da prestação de contas relacionada à unidade de administração, trouxemos aqui os principais contratos administrativos do ano de 2025. Vou citar como exemplo aqui os 5 principais, pelo seu objeto, também pelos valores, que é a alocação e manutenção de computadores e acessórios, que é um contrato com a Americocar. Então, não temos computadores próprios, então a gente faz locação desses equipamentos. Contratação também do serviço de mão de obra de recepção, controle de acesso, cópia e limpeza. Então, esse serviço é terceirizado e é prestado pela empresa Total Cob. Serviço de vigilância patrimonial, também é um serviço terceirizado e é prestado pela empresa QRX. A empresa Kicklog é responsável pelo fornecimento das cestas básicas para os servidores do IPRESB. E também a empresa WorkMed, que é uma empresa responsável pela realização das perícias médicas. Então, não temos uma perícia médica própria, então esse serviço também é terceirizado. É importante também destacar que toda a contratação do Instituto ele passa por processo licitatório, todos os nossos contratos, editais são publicados no site do IPRESB
E também seguimos o plano de contratação anual que é publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, todas essas informações relacionadas às contratações, ela pode ser consultada por todas as pessoas. Bom, em relação à prestação de contas da unidade de administração, são essas informações que eu gostaria de trazer. No nosso site tem informações de transparências, tem todas as informações das atas de reuniões dos conselhos. Então, muitas informações podem ser acessadas, né, diretamente no site e também pelas nossas redes sociais, ou tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato direto com o nosso instituto. Tem um e-mail aqui na tela da gestora de administração. Eu agradeço a atenção de todos. Olá, boa tarde. E quem fala é o Eric Marinho, sou analista previdenciário contador do Instituto de Barueri. Estou aqui há aproximadamente 7 anos e hoje também eu exerço a função de gerente da divisão de finanças. Venho apresentar a prestação de contas do exercício de 2025 da unidade de finanças. Vou passar aqui de alguns detalhes dos nossos balanços, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, dando destaque para alguns números para tentar esclarecer e dar um maior entendimento dessas informações. Iniciando com o balanço orçamentário, ele apresenta para a gente o orçado e o realizado de despesas e receitas que foram aprovadas na nossa Câmara Legislativa. A lei que autorizou a execução orçamentária, então a gente traz aqui nesse balanço um comparativo do que foi autorizado, foi previsto e com o que foi realizado. A gente olha aqui que, inicialmente, a gente teve uma autorização, uma aprovação de 694 milhões de reais de receita e de despesa para o ano de 2025. As receitas realizadas geraram em torno de 796 milhões, o que representa um aumento de 102 milhões em relação ao que estava orçado. A previsão nossa ficou uma realização de 102 milhões acima. Já em relação à despesa, a gente teve uma despesa empenhada de 327 milhões, aproximadamente 328, e isso representou uma economia orçamentária de 366 milhões, ou seja, foi uma despesa realizada menor do que estava prevista no orçamento. Isso representou um superávit de 468 milhões, um superávit orçamentário. Dando sequência nos balanços, nós temos agora o balanço financeiro, que ele trata da parte numerária, os valores que de fato transitaram durante o ano. Aqui no balanço financeiro a gente encontra que nós iniciamos o ano com 3 bilhões e 400 milhões de reais e, conforme foram as execuções orçamentárias, a gente teve aqui destacando as transferências financeiras recebidas e concedidas, que é onde o dinheiro transita entre previdenciário e o administrativo. São contas que a gente precisa estar tratando de formas separadas, segregadas, e em alguns momentos o valor sai do previdenciário e entra para o administrativo, e em alguns momentos sai do administrativo e vai para o previdenciário. E esse valor de 29 milhões que nós tivemos no ano, ele basicamente ele se reflete aqui. A taxa de administração que sai do previdenciário para o administrativo, né, de 20 milhões e 600 mil, e reserva de administrativa para o fundo previdenciário. São valores que estavam aplicados, estavam sobrando no administrativo e a gente devolve para o previdenciário para ajudar no pagamento de benefícios, para compor todo o montante que vai ser utilizado de pagamento de benefícios. E nós fechamos o exercício com o financeiro em 3,8 bi. A gente começou com o ano com 3,4 e encerrou o exercício com 3,8 bilhões. Agora, mostrar para vocês aqui a demonstração das variações patrimoniais. Isso aqui é que mostra no ano, no exercício, como que ficaram essas variações do patrimônio. E depois esse resultado ele reflete no balanço patrimonial. Então a gente pode notar que tivemos um total de variações patrimoniais aumentativas da ordem de 2,9 bilhões. Isso principalmente esse valor que ele foi composto principalmente da lei que ele autorizou, né, que é a lei que foi lá para ser feita combater o déficit atuarial. Então tem valores que são contabilizados que refletem
aqui dentro dessa demonstração. Tá? Entra aqui principalmente outras variações patrimoniais. É um valor, a variação patrimonial aumentativa, parte do valor que está lá na lei, ele é contabilizado aqui, então por isso ficou esse valor em relação ao ano anterior, um valor mais expressivo. Em relação às variações patrimoniais diminutivas, nós fechamos o exercício com 2,0 bilhões. Isso ocasionou um resultado patrimonial do período de 870 milhões positivos. Ou seja, a nossa execução anual, ela gerou um valor positivo, coisa que há alguns anos ele veio gerando um valor negativo, mas nesse especialmente foi gerado um valor de 870 milhões positivos, muito em relação à aprovação e atuação, entrada em vigor, né, da lei do que combate o déficit atuarial. Então, a gente teve esse resultado no ano em função dessa contabilização. E esse valor, ele vem e ele reflete aqui dentro do balanço patrimonial. Ele é um valor que, resultado do exercício, ele entra no patrimônio, dentro do total do patrimônio, que ele vai estar pegando o acumulado de todos os anos e vai refletir esse valor. Então, o balanço patrimonial, a gente teve um aumento de 17% em relação ao ano anterior, 3,6 para 4,3 bilhões. Esse aumento ele é muito referente às aplicações financeiras, né? Ao montante de valor que a gente vem acumulando. Então, esse valor principalmente refletiu aqui nesse aumento do ativo. O passivo teve uma redução de 5%, reflexo principalmente da contabilização da lei que combate o déficit atuarial. A lei que está em vigor para ser feito reduzir o déficit atuarial do Instituto. Então, ele ajudou na redução do passivo em 5%. A gente compara aqui em relação ao ano anterior. Essas informações vocês conseguem, principalmente dentro do nosso site, elas são publicadas mensalmente. A gente já coloca prévias de outras demonstrações, mas no ano, por volta de março, a gente também já publica esses balanços que eu apresentei aqui para vocês, e também tem algumas informações complementares, tem notas explicativas que também trazem alguns detalhes. Vocês podem achar essa informação lá dentro do site do Presb, você entrando lá no menu de finanças, demonstrações contábeis, balanço anual. Você indo por esse caminho, vão aparecer diversos arquivos lá dentro. Então, tem o balanço orçamentário, financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, tem o fluxo de caixa e tem notas explicativas, onde a gente também passa por esses balanços e vem dando destaque para alguns números e explicando de onde surgiram. E, para finalizar, aqui tem nossos contatos. Vocês podem entrar em contato com a gente por telefone, tem um e-mail da contabilidade para tirar alguma dúvida, tem nossas redes sociais. E fiquem à vontade para nos procurar para qualquer esclarecimento. Obrigado pela atenção e uma boa tarde. Olá pessoal, meu nome é Eliezer Antônio da Silva, eu sou gestor de investimentos e atuário aqui do nosso IPRESB e vou apresentar para vocês o nosso portfólio e como ele se comportou nesse ano de 2025. Bem, para iniciarmos, vamos falar primeiro do plano de custeio, informar para vocês da onde que vem todo o nosso recurso que nós aportamos aqui no nosso instituto. O primeiro deles, como vocês bem sabem, é a nossa contribuição previdenciária, que ocorre todo mês. Então, parte dos nossos salários eles são destinados aqui para o nosso instituto. Em contrapartida, nós temos também a contribuição patronal. A alíquota média do servidor, uma alíquota média, é da ordem de 14% de nós servidores, de nós segurados do Instituto. O ente patronal tem uma contribuição normal da ordem de 19,99%, além de uma alíquota suplementar que também contribui aqui para o nosso superávit financeiro. Além destas duas contribuições, que são bem conhecidas, nós temos o Comprev. Como o próprio nome sugere, ele trata de uma compensação previdenciária, ou seja, trabalhadores que iniciaram a sua vida funcional na iniciativa privada e, portanto, contribuíram para o INSS ou ainda
que trabalharam para um outro município, o estado de São Paulo ou um outro estado que tinha um regime próprio, depois vêm para Barueri, né, passam em concurso público e vêm trabalhar aqui em Barueri. Quando ele se aposenta aqui no IPRESB, esses institutos de previdência de outro estado, de outro município ou o próprio INSS, ele deve então compensar o IPRESB pelo pagamento de benefícios a este servidor. Além disso, temos aportes adicionais, aportes extraordinários, como a venda de uma folha, que também acontece de vir em recursos aqui para o Instituto. São eventos muito pontuais, esporádicos, mas quando vem é muito bem-vindo. Então, é um recurso que é destinado também para o Fundo Previdenciário, fazer o pagamento de benefícios e pensão. E, por fim, a rentabilidade dos investimentos. Ele também é uma fonte de receita muito importante. Para a gente obter essa rentabilidade, a gente fundamenta as nossas tomadas de decisão em uma política de investimentos. Essa política de investimentos, pessoal, ela possui 2 alicerces. A sua elaboração é fundamentada na resolução do Conselho Monetário Nacional, que até então, no ano passado, era a 4963, e também em um estudo que nós chamamos estudo de ALM, ou estudo de Asset Liability Management. Esse estudo, ele nada mais é que o casamento do ativo, né, dos nossos investimentos com os nossos passivos, ou seja, as nossas obrigações. Então, para a gente poder fazer frente às nossas obrigações, quanto que o portfólio tem que performar? E, portanto, quais ativos nós deveríamos alocar? E em qual proporção? Em qual duração? Então, ele vai buscar fazer a melhor relação risco-retorno do portfólio, fundamentando na teoria moderna do portfólio que foi desenvolvido por Markowitz, né, em 1952. E a legislação ela é um limitador. A legislação ela fala, olha, RPPS, vocês podem investir apenas nestes ativos. E aí a nossa política de investimentos, pessoal, ela é muito limitadora, que vai dizer, beleza, a resolução está dizendo que a gente pode investir neste ativo, neste outro, mas o próprio ALM diz que não é indicado esse tipo de ativo, esse tipo de investimento em função do nosso passivo. Então, essas são as 2 premissas que utilizamos para elaborar a política de investimentos. E esse documento, a política de investimentos, ela é elaborada pelos membros do Comitê de Investimentos, se debruçam sobre esse estudo, se debruçam sobre essa resolução. Então, os membros do Comitê de Investimentos, eles elaboram essa política. Em seguida, essa política, depois da sua elaboração, pelos membros do comitê, ela é direcionada ao órgão máximo do nosso instituto, o órgão soberano, que é o Conselho de Administração. Então, todos os membros do Conselho de Administração tomam ciência, examinam esse documento. Muitas vezes, o presidente do Comitê de Investimento, que no caso sou eu, participo dessa reunião, explico todos os pontos da nossa política de investimento e aí o Conselho de Administração, estando de acordo, deliberarem pela aprovação da política. O presidente aqui do Instituto, nosso presidente, também vai assinar essa política de investimentos e, por fim, esse documento é enviado para o gabinete municipal. Então, o prefeito também assina essa política de investimentos. Então, note, são cerca de 13 pessoas, são 13 CPFs assinando, se comprometendo e respondendo pelos nossos investimentos, pelos nossos recursos. Todos os membros do Comitê de Investimentos e todos os conselheiros, e inclusive o nosso presidente aqui do RPPS, são servidores municipais de Barueri. Alguns já estão aposentados, inclusive, ou seja, dependem do IPRESB, e outros que vão depender do IPRESB, alguns até brevemente. Portanto, a gente nota um total alinhamento de interesses na elaboração deste documento. Ou seja, todo mundo, exceto o prefeito, o prefeito ele não é um servidor público municipal, todos os envolvidos aqui na elaboração e na aprovação dessa política de investimentos dependem ou vão depender do IPRESB um dia. Portanto, é de total interesse nosso aqui que esses investimentos deem super certo. Eu vou citar aqui para vocês
quais são os ativos que a resolução permite investir, mas não necessariamente quer dizer que nós vamos investir em todos que aqui estão. Então, o primeiro deles aqui, e o principal, é a categoria de renda fixa. Em breve vou apresentar para vocês como é que está o nosso portfólio, mas agora vou apenas mostrar para vocês o que a gente pode investir aqui no IPRESB, tá? Então, o primeiro deles é o título público federal. Os títulos públicos federais são considerados o ativo de menor risco do mercado financeiro de capitais. E esse tipo de ativo nós temos a prerrogativa de marcar na curva. Não precisamos marcar a mercado. Isso é um grande diferencial para nós, pois nós não temos a volatilidade, estamos marcando na curva e não fazendo a marcação a mercado. Claro que quando a gente faz a marcação na curva, isso indicado e garantido por um estudo de ALM, dizendo, olha, você pode alocar esse percentual em uma NTNB 2060, por exemplo, então a gente vai ter um estudo dizendo que isso é possível fazer, a gente vai poder marcar na curva. Por quê? Porque a gente só vai rever esse recurso somente lá no ano de 2060. Então, a gente não precisa absorver a volatilidade da marcação de mercado de uma NTNB, por exemplo. Já o segundo item aí, fundos de TPF, fundos de títulos públicos federais. Então, aí já não estamos comprando de forma direta, mas estamos fazendo a compra por meio de fundos de investimento. E aí, se é por meio de fundos de investimentos, aí nós vamos ter a marcação a mercado, pois o agente regulador, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela define, ela determina que todo fundo tenha as suas cotas e os seus ativos marcado a mercado. Como geralmente são fundos de condomínio aberto, a gente pode entrar e sair a hora que quiser. Portanto, que seja pago ou seja vendido a preços de mercado. Depois dos fundos de títulos públicos federais, esses fundos eles têm que comprar 100%, tá, de títulos públicos federais, não pode comprar outra coisa. Nós temos as ETFs. ETF, que é Exchange Traded Funds, são fundos fechados, negociados no ambiente de bolsa, que podem ser negociados também pelos RPPS. E no caso aqui são os ETFs de renda fixa, como o IMAB, o LFTS 11, entre outros. Temos também fundos de ETF, né? Em vez de comprar o fundo para ETF, podemos comprar esses ETFs através de fundo e aí vai ter uma gestão que vai fazer esse serviço para nós. Também podemos investir em certificado de depósito bancário, em letra financeira, letra de câmbio, letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrário, que são dívidas emitidas por instituições bancárias. Então, o IPRESB, ele pode investir em CDB, letra financeira, LCI, LCA. Ele pode, mas não necessariamente quer dizer que ele vá, porque uma coisa é a resolução dizer o que a gente pode. Outra coisa é a nossa política de investimento dizendo, ó, você pode ir até aqui. Outras coisas você não deve comprar. E é um exemplo, né? A gente não tem letra financeira, a gente não tem CDB, a gente não tem nenhum ativo de dívida bancária aqui, emitida por nenhum banco. Podemos também investir em fundo de investimento de direito creditório, que é um fundo que vai comprar dívidas com valores futuros a receber, e fundo de crédito privado, que são fundos de debêntures, né? Debenture é como se fosse um CDB de um banco, como se fosse um título público de um governo, porque representa a dívida de uma empresa. Então a gente divide em crédito soberano, crédito bancário e crédito privado. Crédito privado são empresas como Lojas Renner, Petrobras, Vale, pedindo dinheiro emprestados para os RPPS. Isso é feito por meio de fundos. Então esse é o rol da renda fixa. Na renda variável, nós podemos fazer investimento em fundos de ações ou em fundos de ETF. ETF, como eu disse, são fundos fechados, negociados em bolsa, mas aí aqui não é ETF de renda fixa. Aí é o ETF de bolsa, como o BOVA11, VVB11, entre outros ETFs de renda variável. O DIV11, que é dividendo, Small, que é de Small Cap, enfim. E os fundos de ações são ações de empresas como Petrobras, Vale, Gerdau, Lojas Renner, Magazine Luiza. Nós fazemos a compra desses fundos aqui também no Instituto. Então note
O comitê de investimento ele não investe em ações. Nós não podemos fazer ação, né? A resolução, a 4963, nos proíbe de comprar ações de forma direta. Então, nunca o comitê vai marcar uma reunião para deliberar a compra ou a venda de uma determinada ação. É porque a gente não tem nem estrutura para isso. Quem vai fazer esse tipo de operação é um fundo de ações. Então, existe um gestor lá na Faria Lima que está respirando o mercado 24 horas por dia, então ele sabe a hora que deve comprar uma determinada ação, ele sabe a hora para vender uma determinada ação, então ele que vai fazer a gestão dos recursos que nós vamos colocar lá, é ele que vai escolher a ação que deve compor o portfólio do fundo que a gente comprou. Então, cabe ao comitê de investimentos fazer uma análise qualitativa e quantitativa. A qualitativa, ela se tange muito na questão de diligência. Então, antes da gente fazer qualquer aplicação no fundo, a gente conversa com o gestor, procura entender a estratégia dele, ver qual é o manejo de risco que ele possui, e aí, se tiver alinhado com o que a gente procura em um dado momento, aí o comitê delibera favoravelmente ou não, né? E além da qualitativa, também tem aspectos quantitativos. E aí a gente observa gráfico de dispersão, índice Sharpe, o beta da carteira, gráfico de down-draw, entre outras métricas quantitativas que as plataformas de análise que nós utilizamos aqui no Instituto permite analisarmos. Além desses fundos de renda variável, que nesse caso, a renda variável aqui é bolsa doméstica, nossa bolsa, somente ações de empresas brasileiras, porque também podemos fazer investimentos em ações de empresas que não são brasileiras. Tesla, Microsoft, Google, Walmart, Coca-Cola, Disney, empresas que não são daqui. O IPRESB também faz esse tipo de investimento nessas empresas, mas, de novo, é por meio de um fundo, né? Não é a gente aqui no comitê de investimento, vamos ver se tá bom para comprar uma ação da Coca-Cola, da Disney ou sei lá. Não é assim que é deliberado a compra de um fundo de ações, ou das ações, melhor dizendo, porque a gente não pode, estamos impedidos por lei de fazer a compra de ativos, de ações de forma direta. Então, da mesma forma que nós fizemos ali para as ações domésticas, nós também fazemos para as ações globais. Dívida externa, fundo de dívida externa, na verdade, é um fundo de renda fixa, não é renda variável, que representa a dívida do Brasil em dólar, tá? Ou em euro também, pode ser em qualquer outra moeda. Fundo de ações, aí sim, são ações como eu já citei, Walmart, Coca-Cola, entre outras empresas não brasileiras, e aí possui aqui a regulação não somente da nossa CVM, né, da Comissão de Valores Imobiliários, mas também da SEC, Security Exchange Commission, que é o equivalente à Comissão de Valores Imobiliários, né, só que lá dos Estados Unidos. Se for um fundo que compra ações americanas, se for um fundo europeu, aí é uma outra agente regulador. Sobre esses dois agentes reguladores, traz mais segurança para nós. E também podemos fazer investimento em BDRs. BDRs, quer dizer, Brazilian Deposit Receipt. Então, são recibos de ações que são depositadas na nossa B3. Então, alguém vai lá, o intermediário, ele vai comprar ações lá na Bolsa Americana, no SP 500, na Dow Jones, enfim, um ativo de uma bolsa qualquer lá dos Estados Unidos, e aí ele pega essa ação, né, ele faz um depósito, e aí ele tem um recibo, né, de que essa ação é dele, está depositada lá. Então ele pega esse recibo e vem vender aqui. E geralmente ele fatia em 4 pedaços, 10 pedaços, porque as empresas americanas, são cotadas em dólares, são bem caras, uma unidade. Seriam frações da ação. O recibo representa muitas vezes a fração de uma empresa. E aí são negociados aqui no ambiente de bolsa brasileira. E tem uma correlação com o dólar. E tem alguns fundos que têm hedge, mas, enfim, a gente prefere pegar com o dólar para melhorar a descorrelação, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, como a gente estrutura aqui o nosso portfólio. E aí vão comprar não somente empresas dos Estados Unidos, pode ser empresas negociadas no CAC parisiense, no DAX alemão, no FTSE londrino, Nikkei, enfim, bolsas da China, do Japão, da Ásia. Pode ser
ações, stocks de diversas empresas que não são empresas brasileiras, são empresas de outro país. Além desses 3 artigos, né, que a gente, na verdade, aqui é o artigo 7, artigo 8, o artigo 9 lá da nossa legislação, nós também podemos investir em ativos estruturados e também fundos de investimento imobiliário. Os estruturados estão divididos em fundo multimercado, que são fundos que o gestor pode investir em juros, em moeda, em ações domésticas, índice como S&P 500, ouro, commodity, metálico, ouro, cobre, prata, enfim, é multimercado. Então, aí o gestor ele tem um leque assim que, onde existe lá uma tendência, ele vai alocar o recurso em um maior percentual para trazer valor para nós aqui. Já os fundos de participações são empresas muito pequenininhas, né? São empresas que, em geral, elas não têm capital aberto em bolsa, mas, dada a expertise do gestor em um determinado setor da economia, esse gestor vai lá e compra mais de 50% de participação dessa pequena empresa, de tal forma que ele tem mais poder de influência de decisão, ele tem mais cadeiras lá no conselho de administração, para que ele possa ter mais de 50% mais um dos votos na hora de deliberar determinado direcionamento da empresa, e assim trazer valor para a empresa, fazer a empresa crescer, e aí talvez, quem sabe, até ter um IPO na bolsa, vai agregar muito valor. E aí vende essas empresas para acionistas e o dinheiro volta para o fundo, que por sua vez volta para os cotistas. Fundo em ações de mercado de acesso. Então, são empresas já tem capital aberto em bolsa, mas não tem nenhum nível de governança, né? Não tem nenhum nível 1, nenhum nível 2 e tampouco o novo mercado. Então, são empresas que não têm uma boa regulação. Ela tem a CVM, mas aqui a B3 e a Ambima são agente autorregulador do nosso mercado. Então, essas empresas de mercado de acesso, e que, portanto, não aderem a nenhum código de governança da B3, então ela está um pouco mais solta. Então, a B3 não tem ali muito controle sobre ela, sobre a regulamentação. Então, se faz necessário um conhecimento de risco maior dessas empresas. Então, para quem quer investir nesse tipo de artigo, fundo de ações de mercado de acesso, tem que conhecer bem a operação, tem que conhecer bem as empresas. Então, é um tipo de artigo que, para nós aqui, não nos interessa. Fundos de investimento imobiliário são fundos de investimentos que compram ativos com lastro imobiliário. Pode ser fundo de tijolo ou fundo de papel. No caso de fundo de tijolo, pode ser fundo de shoppings, que vai comprar alguns shoppings, e aí os lojistas vão pagar aluguel para o fundo e o fundo, portanto, paga para nós cotistas. Ou pode ser um fundo de galpão logístico, e aí as empresas que alocam esses galpões logísticos, eles vão pagar aluguel, que por sua vez vão pagar os seus cotistas. Pode ser também fundo de varejo, que aí vai ser supermercados, ou até mesmo lojas do varejo também, de roupa, casa, mesa e banho. Tem lojas que não tem um imóvel, ela aluga o imóvel é do fundo, e aí essas empresas, então, por exemplo, um Açaí, um Atacadão, um Giga, supermercado, aluga aquele espaço, paga pelo aluguel, e aí o aluguel vem para o fundo, e do fundo vem para nós cotistas. No caso do fundo de tijolo. Já o fundo de papel pode ser um fundo de fundo, ou seja, um fundo que vai comprar outros fundos, ou também um fundo de CRI, ou fundo de certificado de recebível imobiliário. Os recebíveis imobiliários são dívidas que são securitizadas e vendida para os fundos, e aí à medida que as pessoas vão pagando a sua dívida de um financiamento imobiliário, então isso vai entrando no fundo e, portanto, também retornando para os seus cotistas. Tudo isso aqui é o que a gente pode investir, mas não necessariamente é o que a gente investe, porque o comitê de investimentos é um comitê com perfil mais conservador, porém ativo. E como é que é a estrutura desse comitê de investimentos? O comitê de investimentos ele é formado por 5 membros, então temos aqui o presidente, que no caso sou eu, e o que eu sou de fato? Eu sou um professor titular de cargo da FIEP, estou aqui como gestor de investimentos. Quando eu me aposentar, eu vou depender disso aqui, eu dependo do sucesso do IPRESB. Minha aposentadoria, ela depende aí da performance da carteira do IPRESB. Além de um professor da FIEP, nós temos uma professora titular de cargo, nós temos um aposentado aqui pelo IPRESB, foi também professor, nós temos um servidor da Secretaria de Administração,
E temos um servidor aqui do IPRESB também, fazendo parte do nosso comitê de investimentos. E note que todos eles possuem uma ou se não duas, pelo menos duas certificações. E essas certificações elas são emitidas pela Ambima, pela APIMEC, pela TOTUM, pela BIPEM, ou seja, por entidades de mercado que são credenciadas na Secretaria de Previdência e que diz, não, se você passar nessa prova, você está apto a fazer a tomada de decisão dessa quantidade de dinheiro. Afinal de contas, o IPRESB é o maior instituto de previdência do estado de São Paulo, em termos de PL, cerca de 4,3 bilhões de reais. Nossas reuniões ocorrem sempre na última quinta-feira útil do mês, nossas reuniões ordinárias, e ocorrem algumas extraordinárias, que aí marca de acordo com a demanda. Parece uma Assembleia Geral de Cotista, ou tem que aprovar alguma demonstração financeira. E uma coisa importante notar é que todos os membros do Comitê de Investimentos, reforço aqui, todos os membros do Comitê de Investimentos são servidores públicos concursados aqui no município de Barueri e, portanto, vão se aposentar pelo IPRESB. Logo, é um forte alinhamento de interesses. E, todos nós aqui queremos muito que esse portfólio dê certo. E como é que está a nossa carteira? Como é que o Comitê de Investimentos alocou os recursos previdenciários aqui do nosso instituto? Então, a alocação ela vai seguir fielmente a nossa política de investimento, foi elaborada pelo comitê e o conselho deu ok, o prefeito deu ok, então a gente precisa ser fiel àquele plano de voo, falar, não, a gente quer fazer esse tipo de investimento, beleza? Não, beleza, eu concordo, tá bom, bacana. A gente precisa ser muito fiel e zeloso. A resolução, a 4963, o artigo 71 é título público federal, ou seja, o ativo com menor risco, mais seguro, é o título público federal. Então, nós estamos aí com cerca de 3,6 bilhões de reais em títulos públicos federais. Esses 175 milhões são em fundos de investimento que compram 100% de títulos públicos federais. Então, se a gente for somar esses dois aqui, cerca de quase 3,9 bi em títulos públicos federais. Artigo 3A são fundos de investimento de crédito misto. O artigo 7.5A são fundos de investimento creditório. 8.1, que são os 129 milhões, são fundos de ações domésticas. 9.2, que são esses 83 milhões, são os nossos fundos de ações. 9.3, 14,4 milhões em BDRs. Artigo 10.1 são os fundos multimercado, 105 em fundo multimercado. O 10.2 aqui são os fundos de investimento e participações, ou FIPS, 48 milhões. E o artigo 11, que são fundos de investimento imobiliário, com cerca de 28 milhões alocados nessa categoria ou nesse artigo. Note que nós, no ano de 2025 e em nenhum ano, nós não investimos em letra financeira de nenhum banco. Nós não emprestamos dinheiro para banco nenhum. No ano passado a gente viu aí diversos RPPS tendo problema com empréstimos, com um investimento que é a letra financeira, o instrumento letra financeira. Na verdade, você está emprestando dinheiro para o banco. Esse banco ele sofreu, o Banco Central decretou a falência do banco judicialmente. Então, RPPS que tinha um recurso investido aí nesse banco, esse recurso virou. E não é o caso do nosso instituto. O IPRESB não colocou nenhum centavo nesse tipo de ativo. Nós não temos letras financeiras no nosso portfólio de nenhum banco. E os nossos principais parceiros são o Tesouro Nacional, através dos títulos públicos, então 85,74% estão em títulos públicos. A BB Asset, a BB Gestão, o Banco do Brasil, também nós temos aí um bom recurso com eles, 13,11%. A Rio Bravo, também, que é uma importante casa lá da Faria Lima, cerca de 1,55%. BTG Pactual, 1,17% do nosso PE. A XP Allocation, que é da corretora XP, 1,03%. A gente tem outras casas que têm menos de 1%, eles aparecem aqui. Mas são casas, parceiros que estão com seu credenciamento ativo e que cumprem todos os requisitos da legislação e também da nossa política de investimentos, porque a nossa política de investimento ela é mais restritiva que a legislação e
como tem que ser. A política de investimento ela nunca poderá ser mais permissiva que a legislação. Né? A legislação é o teto. A política ela tem que estar abaixo disso. Né? Ela pode, no máximo, ficar junto, usar toda a permissividade da resolução, da lei. Mas a nossa política é bem restritiva. O teto da resolução está aqui, a gente está cá embaixo. Né? A gente segue com um perfil bem conservador aqui no nosso instituto. De tal forma que boa parte das nossas alocações, ela segue a estratégia IPCA+. Então, cerca de 87% do nosso portfólio está cobrindo o nosso passivo. Nosso passivo é representado pela meta atuarial, que é IPCA mais 5,24. E boa parte do nosso recurso está alocado nesse tipo de ativo. A nossa segunda estratégia aqui foi o Selic. O Selic estava muito alto. Nós chegamos a uma taxa Selic de 15%. Então, isso consegue entregar a meta com muita folga, né? E com um nível de risco praticamente nulo. Então, a gente se sente muito confortável em investir nesse tipo de ativo. A S&P 500, que representa as 500 maiores empresas do globo terrestre, são empresas fortes, empresas sólidas, e que a gente, portanto, tem a confiança de fazer esse investimento. Temos também uma pequena parcela aqui, em quarto lugar, a Bolsa Doméstica, nossa Bolsa Brasileira, que compra as ações brasileiras. Em seguida, nós temos aqui o MSCI, que são fundos globais, não é só Estados Unidos, tem Bolsa Europeia, Bolsa Asiática. Aí depois tem outros benchmarks que não são tão relevantes, IFIX, que é o investimento imobiliário. O IMAB é o índice de mercado Ambima, que vai acompanhar o preço de mercado das NTN-Bs, que são títulos públicos federais. Só que aí aqui não é marcação na curva, é marcação a mercado. Esses daqui é tudo marcação na curva. Esse maior histograma aqui, né, de 87%, esse menorzinho aqui é marcação a mercado. Isso faz com que uma boa parte do nosso recurso ele está marcado na curva e não marcada a mercado, isso faz com que o nosso risco ele fica muito baixinho. A gente tem um risco bem controlado aqui. O risco ele é medido pelo VaR. VaR quer dizer Value at Risk. O VaR é uma métrica de risco de mercado, tá? Não é risco de crédito, é risco de liquidez, é risco de mercado, que vai acompanhar o nosso portfólio com um nível de confiança de 95%. Ele vai fazer esse acompanhamento para nós e dar o valor em termos relativos e não absoluto também, né? Aí é só fazer a continha, mas ele nos entrega aqui em termos relativos. No gráfico aqui está em valores relativos e na nossa tabela nós temos em valores absolutos. E essa redução do risco, pessoal, ela se dá majoritariamente por dois fatores. A primeira é porque cerca de 87% aí dos nossos recursos estão aplicados em ativos com marcação na curva e, portanto, a volatilidade é praticamente nula. Os outros 13% nós fazemos investimento com uma boa descorrelação. Então a gente acompanha aqui através de matrizes de covariância para observar a variação dos ativos. Então, para vocês terem um exemplo, então a gente tem bolsa brasileira e a gente tem bolsa americana. Em geral, quando a gente vê a nossa bolsa, a bolsa brasileira caindo, a gente vê o dólar subir. E esse movimento aqui, que é um movimento de descorrelação, isso permite suavizar o nosso portfólio. Então, quando a nossa bolsa está caindo, em geral, o dólar está subindo. Então, os fundos com dólar, eles tendem a performar um pouquinho melhor. E aí isso vai suavizar a volatilidade do nosso portfólio e isso deve trazer aí um VaR menor. Isso nós fazemos desde finalzinho de 2020, a descorrelação. A gente começou a alocar em novembro de 2020 e os títulos públicos nós começamos a comprar em novembro de 2021. Então, primeiro a gente começa fazendo a descorrelação e aí depois, um ano depois, a gente começa a comprar os títulos públicos federais. Começou comprando de pouquinho em pouquinho, já não comprou 3 bilhões, assim, foi desmontando a carteira de um setor e indo para o outro. Então, esse é um trabalho bem de formiguinha, porque para fazer a compra dos títulos públicos federais, a gente precisa do dinheiro. E aí, da onde a gente vai resgatar esse dinheiro? A gente vai resgatar dos fundos. Só que os fundos, como era a pandemia, estavam com uma marcação no mercado terrível. Até esperar a cota maturar, poder vender ela com um leve lucro, porque a gente não pode ficar vendendo cota com prejuízo aqui, então até ter um leve lucro para poder fazer a alocação, isso demorou quase um ano. Então em 2022, final de 2022, ali outubro de 2022, que o portfólio começa a performar bem. Desde outubro de 2022, nós nunca mais tivemos rentabilidade negativa aqui no Instituto, dado esse nível de risco baixo. Então a gente tinha um risco ali da ordem de 13,6% em termos relativos, e agora em janeiro de 2026, a gente começa aí com um VaR da ordem de 1,8%.
1,6%. Então é um VaR bem baixinho, né, quando comparado anteriormente e quando comparado também até outros RPPS. O Instituto de Bariri tem um risco muito bem controlado. Ah, mas não dá para zerar esse risco, 1,6 ainda é um risco. É um risco, né? Mas o risco, a gente costuma dizer, o risco não está aí para ser evitado, mas sim entendido e manejado. A gente consegue, no máximo, mitigar o risco, reduzi-lo, controlar o risco, já que ele se torna um monstro, assim, algo muito grande. Mas zerar, não. A gente sempre vai ter a presença do risco. Aí cabe a gente aqui acompanhar, manejar. E o ano de 2025, tivemos uma meta lá de IPCA mais 5,25. Conseguimos entregar a meta. Essa meta era IPCA mais 5,24 em 2025 e nós performamos IPCA mais 7,49. Então, além de bater a meta, a gente gerou uma margem, a gente gerou uma gordurinha. E essa foi a trajetória dessa gordurinha durante o ano de 2025. Então, em janeiro, a gente já começa com uma gordurinha de 0,24, só que aí em fevereiro veio aquele tarifaço do Trump, e aí foi um risco sistêmico, ou seja, não importa onde você vai diversificar, você vai sofrer tensão de risco sistêmico, onde a diversificação ela não consegue escapar desse risco, a gente acaba sendo torturado por esse evento. Aí em março também, o mês 3 também não foi muito bom. Aí em abril começou a dar uma recuperada, né? A gente começa a bater a meta do mês com gordura. E aí em maio a gente consegue performar melhor, porque aí ele vem com uma nova tabela, inclusive o Brasil foi um país com menos tarifa. Aí deu um alívio lá, né? O Trump deu um alívio nas tarifas, aí a gente voltou, e aí voltou com margem. E aí a nossa margem depois só foi crescendo. Então, junho, julho cresceu, agosto cresceu muito, setembro cresceu mais um pouquinho, outubro cresceu um pouco mais, novembro cresceu quase nada, e aí em dezembro a gente cresceu mais um pouquinho. Então a gente fez a meta, mais 2,24% de gordura, margem, isso é muito bom. Então aqui tem o mês a mês, então mês de janeiro a gente fez 0,59 aliás, a meta foi 0,59, mas a gente fez 0,83, então acumulado 0,83. Aí em fevereiro a inflação geralmente é muito alta, então a meta ficou bem alta, então no acumulado ficou 2,34, até dezembro lá a gente ficou uma meta em termos nominais de 9,73 e uma performance em termos nominais de 12,7. Esse 12,7 corresponde em termos reais 7,49, ou seja, se eu tirar a inflação, a gente conseguiu multiplicar o nosso portfólio aqui em 7,49%. A nossa meta, né, tirando a inflação, é de 5,24 em termos reais, 9,73 em termos nominais. Bem, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Todas essas informações e muito mais vocês podem encontrar no site do nosso instituto, no nosso relatório analítico, no nosso relatório trimestral e também nas atas do Comitê de Investimentos. Espero que tenha sido claro a todos vocês. Obrigado e até a próxima.